Fala aí, seu xerapi... Quê? Que isso, cara? Ah, aí a produção... Pô, Que isso, cara? Eu Não, coloco o produção. que o ouvinte escreve. Pô, não pode mas ser, é cara. Tu não pode O que editar. ele escreveu? Tu é Cheira o o quê? editor do programa. Pô, é brincadeira. Pinto. Meu Deus. Ah, Que que louco. isso, cara? Chegamos nesse ponto. Chegamos nesse ponto. Aos eu acho que 17 anos. Eu acho que Cheirando aproveita, ô Alexandre, aproveita que a Rodaica tá aqui hoje no Pois não, programa. Porã. O que tu quiser, Porã. Eu faço como se o programa fosse teu. 15 minutinhos com o Gomes, o Léo Ah. e a Rodaica e tu, assim, na salinha. Só assim pra alinhar o próximo ano. Qual linha? Alguns assuntos assim. que Salinha. tão- na salinha. Ah, na salinha. Ele quer que tu faça uma Salinha. reunião Só pra dar sub-âncora. Ah, beleza, assim, então. né? Tipo, E pra dar repassa pra ele depois todos os pontos. Uma desbastada nos cabelos, cortar, parar as unhas, entendeu? É, Tu hoje pode nós entrar vamos no ter- Teams, porra, com os guris pra fazer. Nós vamos ter uma reunião hoje, Não Porãzinho. tá sob minha gestão, não tá sob minha gestão. Nós vamos ter uma reunião hoje, Desbastada Porãzinho. do cabelo foi muito Depois bom. eu te informo as decisões que nós tomamos. E vê se ele concorda, né? E vê se tu não vai concordar, não vai querer. Me chamo Bruno. O Bruno tem 32 anos, nasceu em São Léo, se criou em Novo Hamburgo e hoje mora em Porto, Portugal. Boa. Faz mais de 5 anos. Sou chefe de cozinha e lembro quando migrei. Lembro de ter ficado muito puto com o Fetter por ter deixado o antigo programa e jurei que não me venderia para aquela cópia descarada do meu programa favorito chamado Cafezinho. É que daí... Não vou falar. O que é? Não vou falar. O que é que tu ia falar? Eu ia dizer uma frase desnecessária. Tá, Como eu então tenho se tu acha que é consciência- desnecessário, não Eu diz. tenho consciência, não falei. Aí, Rafinha, aprendeu? Mas foi inevitável e eu migrei. O primeiro programa ouvi alguns minutos só pra ver qual era e foi inevitável. Desde então, vocês fazem parte da minha vida todos os dias. Cresci com vocês e grande parte de quem eu sou passa por este programeco. Vi desde o Potter fazendo o quadro esportivo, que hoje o Adams executa com maestria. Cantei Uhu, champanhota do Dudu. Imitei o Tudo bem, do Clô. Usei o Talalo, do Geiso. E o Almir? Ah, o Almir, aqui em Portugal, é legalizado. Fui o maior fã do... Opa, com licença. O Paulista durante 3 meses e até hoje apresento as aves raras para os Tuga desavisados. Tuga são os portugas. Claro que tiveram momentos em que tive que abrir mão da companhia de vocês em função de outras questões. Primeiro, quando aparentemente eu amadureci, antes de vocês, é óbvio. E segundo, há uns anos atrás, quando o programa deu aquela caída. Programa caída? Não lembro. Ele bota aqui, vamos ser honestos, né? O programa deu uma caída. Mas o Magnânimo é diferenciado e conseguiu mais uma vez encontrar peças certas para dar vida nova ao Pretinho Básico. Sem me prolongar muito, porque o Salsicha não gosta, muito obrigado por estes 17 anos e que venham os próximos 17. E se estas mal traçadas linhas forem lidas, envio alguma para vocês e o gordo decide se vai ler ou não. Aliás, que gordo engraçado esse, credo. Um abraço para vocês. Fiz questão de ler aqui o Como é o e-mail do nome Bruno. dele? Bruno, porque, pô, ele pincela todas as fases do programa aqui, né? Afinal de contas, são 17 anos. Inacreditável, 17 anos, cara. Nossa, tô chocada. O mais inacreditável é o quão rápido passou. E o quanto esse também período. parece que foi outra vida. Não tem E quanto isso? parece que foi outra vida. Por exemplo, eu lembro do dia da estreia, que eu subi o morro ali. Que era no Morro Santa Teresa, no prédio e eu exclusivo das rádios do E Grupo eu tava na RBS. TV logo abaixo. Aí eu subi com a equipe pra gravar o primeiro bloco, porque a gente tava cobrindo pro Patrola. Fizemos as entrevistas antes e tal. E aí depois eu voltei pra redação, porque a gente fez um vivo na RBS TV. E eu ancorei da redação. E aí eu lembro de ter chegado na redação e eu fiquei impactada quando eu cheguei na redação da RBS TV, porque tava todo mundo ouvindo o programa, tava todo mundo ouvindo o programa. Tinha uma expectativa muito grande por essa estreia, né? Tinha. Era um momento, assim, muito falado, muito esperado.
E foi muito impactante. E aí depois, logo no segundo dia, o Maurício pediu pra eu ir de novo, e daí começou a função toda também. Ficou. Da gente estar juntos no programa, Sim. porque já éramos um casal, mas trabalhávamos em empresas concorrentes, Sim, né? exato. Então também foi uma surpresa para as pessoas a gente poder estar junto ali em algum momento E no o ar. louco do Cafezinho, que o Cafezinho é um programa que ainda existe hoje lá na Rádio Mix, é que o Cafezinho na Pop Rock, ele era absolutamente campeão de audiência. Numa rádiozinha pequena, universitária, com uma potência reduzida, perto de uma Atlântida, assim, era impressionante o tamanho das duas rádios. É como se fosse uma final de gauchão, Grêmio e Juventude, né? Com todo respeito à Juventude. Mas era uma super potência, que é a Atlântida, contra uma radieca, né? Entre aspas, Era com uma todo briga respeito. de Davi e Golias. Era uma briga de Davi e Golias. Mas E o Cafezinho era um estrondo Dava de uma audiência. lavada. E é muito interessante, porque além de eu ter acompanhado essa mudança do Cafezinho pro Pretinho Básico, anteriormente, como ouvinte, eu já tinha acompanhado o término do programa X. Sim. E o início do Cafezinho, Sim. que gerou a mesma expectativa para os ouvintes de verdade. rádio. E eu lembro de ter ouvido o primeiro Cafezinho na BR-116, dirigindo. Também numa expectativa grande, assim, de tipo, o que vão fazer, E agora né? um bastidor. Tu Olha sabe que qual louco foi o isso. primeiro programa Cafezinho, o dia que ele estreou? Ele estreou no dia 1º de abril. 1º de abril de 1997. E as pessoas foram surpreendidas naquele dia por um anúncio na 0 hora. Feito, né, pela Ubra, Isso. anunciando a tua chegada no. E já na foi a rádio. mudança Não, de mas- Feluspe mas pra Pop aquilo Rock? foi aquilo- Não, mudou de Feluspe para 107, rádio 107.1. Isso. tá. Pop Rock É, veio não logo era em seguida. Pop Rock, É. né? Depois. Aí veio depois. Mas foi muito legal, assim, porque. E o foram- Porã tava lá. O Porã Porã fazia parte da tava, equipe né? que já Tava tava Eu na estava rádio lá. Não, e aí é o seguinte, a foto que sai no anúncio da 0 hora, a gente tirou no estúdio ali da FM Cultura, né, Feta? Isso, aqui em cima Não no te morro. lembra disso? É, claro. No morro Santa Teresa, no estúdio da FM Cultura, era uma coisa meio secreta, assim, e tal. E aí, essa foto circula por aí até hoje, nesses arquivos de Sim, rádio, pela verdade. internet, né? É uma foto que parece que as nossas cabeças estão meio montadas ali, né? Meio recortadas. E foi uma surpresa enorme o Fetter sair da Atlântida e ir pra aquela rádio que era a Feluspe, que era uma alternativa que dividia público com a Ipanema, né? Essa era a verdade. é verdade. Bem menos Aí- audiência que a Ipanema, é verdade. Bem menos, metade de uma Ipanema, na Sim, verdade, a verdade. Feluspe tinha, né? E aí ela vira 107, aí ela vira 107 Pop Rock, e aí entra o Cafezinho, e aí a rádio, a rádio explode. Em 3 meses a rádio tava competindo com as gigantes. Não, né? essa é uma história muito legal também, Porã. Eu comentei esses dias, bati um papo com a galera da Agerte agora há pouco, em fevereiro, e contei essa história. Muita gente lembrava, muita gente não sabia, que quando a gente desenhou lá a 107.1, a Feluspe, no ranking do Ibope, era 16º lugar, quase caindo fora da lista do Quase, Ibope ali, quase quase, caindo caraca. fora. Era 16º lugar. E a Atlântida ocupava o 3º lugar. Né, hoje ela é 2º lugar, ela é 1º lugar nas rádios de entretenimento, mas aqui em Porto Alegre ela só perde pra Rádio Gaúcha. E a Atlântida era 3º lugar, tinha ali, sei lá, Rádio Cidade e Rádio Alegria na frente da Atlântida. E em 3 meses, cara, a gente conseguiu a façanha. 3 meses. De tirar a Feluspe 107.1 Pop Rock de 16º e colocá-la em 3º lugar no Ibope, Cara, impressionante. jogando a Atlântida pra 12º lugar no Ibope. Impressionante, 3 meses. Cara, aquilo lá foi um troço 3 meses. absurdo, Eu assim, acho que é o cara, grande absurdo. case do Rádio Gaúcho. É o assim, grande né? case do Rádio Gaúcho. Não, Da é muito- história é do muito- rádio. Porque muito essa legal. movimentação na tabela de audiência, assim, ela é gigantesca. Não, né? e numa época que não tinha outros veículos, né? Aquilo Não tinha ali era internet. muito, aquilo ali E era o tinha que se muito mais ouvia, era o que rádio, se né, fazia Rodaica? muito mais. mais rádio. meio rádio. Share muito era mais gigante. povoado, Era mais né? cheio, tinha Jovem Pan, tinha um monte de Nossa. rádio verdade. com sinal aqui. E em mais Porto gente Alegre. ouvindo rádio. É Mais legal, mais a gente gente ouvindo tá comemorando 17 anos de Pretinho, mas se a gente for analisar, a gente comemora, na verdade, uma trajetória muito maior que veio a fazer com que o Pretinho Básico existisse, muito né? louco Porque essa isso. história toda que a gente tá Sim, lembrando isso. Mas, foi o que fez com que esse programa existisse. Claro, mas E essa era um história, desejo, eu tava Rodaica. no colégio com o meu Walkman, ouvindo o cafezinho. Olha que Eu tava louco. na 4ª, 5ª série, ganhei o Walkman, Isso eu lembro. também é Agora eu vou maluco, poder né? ouvir o Walkman. Mas eu Os que... caras vou que poder não ouvir nos o ouviam no cafezinho. colégio estão trabalhando É no isso. programa. Isso, Porã. Isso é Mas muito é doido, real. cara. Essa história aí que o Fetter conta, eu li, tava lendo no livro esses dias, o Mauro Borba escreveu um livro, Mauro 107, Borba, Pop Rock sim, Cafezinho, eu tava isso. lendo o livro e pensando, cara,
Hoje eu sou um desses caras aqui. que doido É isso, muito né? doido isso. Eu muito acho, doido, eu cara. falando da minha parte, eu acho maluco ouvindo a Rodeca falar de 2006, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Tu vê, cara. E cara, e a galera. Eu também. E o Pretinho, e eu era do interior, então em Rio Grande, o Pretinho Básico, ele entra com uma força gigantesca, assim, muito grande mesmo. E os meus amigos imitavam o Joãozinho, imitavam os personagens do Pretinho na época. E eu nunca imaginei na minha vida que eu ia chegar na Atlântida e que eu ia estar no Pretinho Cara, eu Básico. lembro nós na Eu nunca comunidade. imaginei. Nós na Falando comunidade sério. do Orkut, do Nunca imaginei. cafezinho, debatendo. Bah, olha ali, ó. Saiu a caricatura do Fetter, do Amaral e do KG do site. Eles estão indo mesmo. Eu lembro que foi Já isso. fazendo. Não, e eu me foi lembro, isso, e eu me é. lembro muito do massacre. Claro, que o Alexandre claro. viveu, Pô. especialmente no Orkut, que era a rede da época. Era isso aí. E eu lembro, assim, que ele já, né, numa maturidade em relação a tudo isso, abstraía totalmente todo esse ataque. E eu, vivendo os bastidores da situação, sabendo tudo que aconteceu, eu ficava indignada. E eu falava pra ele, cara, olha que absurdo, fulano, Beltrão, porque daí no meio disso pintavam umas Até uns pessoas... parceiros, né? E eu de cara, olha Era isso, as uma pintas não... granalização do rádio. né? Isso, porque a granalização. até quem sabia dos bastidores aproveitava aquela movimentação da audiência e embarcava junto, entendeu? Pra botar... falar mal é fácil. Alexandre Mas era o traidor. Traidor do movimento. Traidor. É como eu sempre digo pra tudo, a vida se encarrega, porque o tempo passa, a gente vive e as coisas acontecem como tem que isso aí. ser. É